Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções para você. Saiba mais no link na descrição. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ontem finalmente foi lançado, depois de muita espera, especialmente da comunidade apaixonada do Elementary OS, a versão 5 Juno do sistema, trazendo aí várias novidades que são interessantes e que eu já tinha coberto em outros vídeos a respeito do Elementary OS, das versões betas que a gente testou. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para os outros vídeos que a gente fez a respeito do assunto, então confira aí depois para você ter uma noção mais completa de tudo que há de novo. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a versão final, pontos positivos e negativos que eu encontrei testando. Eu peguei e instalei o sistema diretamente em um dos meus notebooks aqui, como eu estou utilizando agora. Geralmente eu utilizo esse notebook aqui para fazer apresentações, para viagens, coisas mais nesse sentido. Não tem muito trabalho pesado sendo feito aqui. E o Elementary OS inclusive não suportaria, pelo menos não sem eu fazer alguns tweaks, todas as aplicações que eu preciso para trabalhar. Então é um bom notebook para acessar a internet, basicamente, editar alguns arquivos de texto, talvez, enfim, manipular os meus arquivos pessoais, esse tipo de coisa. Aqui a gente está no Medium, né, que seria o blog do Elementary OS, onde o Cassidy Bleed fez o post a respeito aqui das atualizações do sistema. A gente pode maximizar aqui para vocês verem melhor. Vale muito a pena dar uma conferida geral nisso aqui para você ter uma noção de tudo que foi implementado de novidade. Tem realmente bastante coisa, ainda que quando você instala o sistema você vai olhar para o Elementary e vai pensar que não mudou tanto assim a partir do lock. Quem usa o Elementary no dia a dia certamente vai perceber algumas diferenças, várias melhorias minuciosas, assim, pequenos detalhes. Mas quem só vê de vez em quando nos vídeos aqui do canal ou testa de 2 em 2 anos ou alguma coisa assim, que é quando sai geralmente o Ubuntu LTS, né? O pessoal do Elementary lança uma versão também. Não vai ver muita coisa assim de diferente, mas tem, acredite você ou não, tem bastante coisa, especialmente por baixo do capô e vários detalhes a respeito da loja de aplicativos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E tem várias coisas interessantes. Mas como eu disse, confira os vídeos anteriores para eu não repetir as coisas que eu já falei a respeito dessa nova versão do Elementary OS. Eu até escrevi alguns pontos positivos e negativos em um aplicativo chamado Quilter. Você encontra ele na loja de aplicativos, ele é um editor de texto basicamente aqui, que você tem aquelas mesmas funções de mudar a cor aqui e tal, que é feito para você escrever de forma mais focada. Aqui tem o modo foco, né? Ele vai ficar aí tipo em tela cheia, por exemplo, você pode deixar ele e aí você vai poder focar aí no seu texto, né? Você vai ficar concentrado no que você está escrevendo. Você tem esse visual aqui bem discreto, suporta Markdown, tem o modo prévia também para você ver como é que fica, olha só que interessante. E eu vou abrir, na verdade, esse arquivo aí com o Code, né? Que é um dos aplicativos novos que veio substituir o Scratch, que funciona como bloco de notas, mas também funciona como um editor de texto para quem gosta de programar. Tem vários tipos de marcação diferente aqui para você fazer. Eu já tinha mostrado ele. Então, pontos positivos. Vamos seguir pela listinha que eu fiz aqui. Vocês confiram também na descrição o post no blog de Linux a respeito desse lançamento do Elementary OS. Link aqui na descrição com algumas novidades agrupando todo esse conteúdo que eu estou me referindo. Uma melhor integração visual. O que eu quero dizer com isso? Absolutamente todos os aplicativos que você vai encontrar no sistema, incluindo a parte de configuração, os menus aqui, os aplicativos que são curados dentro da loja, porque tem a seção de aplicativos curados dentro do App Center, do Elementary OS, e tem os do repositório normal. Todos os que forem considerados curados, que são aqueles que os desenvolvedores usaram o SDK do Elementary com o Design Patterns ali que eles fizeram e tal, vão parecer estupidamente integrados e pertencentes ao mesmo ecossistema. É exatamente como a Apple faz com os aplicativos de terceiros ou tenta fazer no macOS. Sempre que você vai baixar algum aplicativo que é curado lá da Apple Store, no caso, ele vai se integrar perfeitamente com o macOS. É isso que ocorre com os aplicativos disponíveis nesse formato para o Elementary OS. Então realmente está muito bom. O único lugar que eu percebi
que não existe, apesar de não ser tão diferente assim, mas não existiu o mesmo tipo de design que claramente você vê que é uma aplicação do Gnome, aqui nas configurações de rede, se eu não me engano, quando você vem aqui em configurações, ó. Apesar de ser o mesmo aplicativo lá do Gnome, isso aqui é um pormenor que mesmo assim fica com um design semelhante ao restante da interface do Elementary OS. Aqui, inclusive nessa parte de rede sem fio, tem coisas legais como criar um hotspot facilmente, configurar uma VPN facilmente, configurar um proxy facilmente também. Enfim, é bem fácil e ainda tem o modo avião aqui que algumas interfaces, como o Cinnamon, por exemplo, ainda não tem. Coisa que Gnome e KDE, por exemplo, já tem, né? Sempre tem um cachorro latindo aqui enquanto eu gravo os vídeos, acho que ele gosta de participar. Mas enfim, esse é um ponto muito positivo. Se você já usava o Lock, você vai perceber muito provavelmente que existe uma coesão visual. É como se, digamos assim, fosse lapidado o trabalho mais uma vez, né? Só que muita gente já vem reclamando desse novo tema do Elementary OS aqui, que tá achando que ele tá meio antiquado e tal. Eu ainda acho ele bem bacana, acho ele bem bonito, um design bem feito. Mas claro, não vai agradar todo mundo, afinal, muito de design também é questão de gosto, das cores que você prefere, por exemplo. No último vídeo sobre do beta eu disse que eu não curti muito o visual das pastas, né? O visual das pastas do Elementary OS me desagradaram um pouco, eu preferia elas azuis, mas enfim, como eu disse aí, questão de gosto. Design das configurações do sistema, eu acabei falando agora, mas é algo que realmente me chama atenção. A parte aqui de configuração de notificações é muito legal, como os aplicativos curados podem enviar notificações também, então eles aparecem aqui para você configurar quais os tipos de notificações que eles vão fazer. Um outro ponto positivo aqui que eu coloquei é que nós temos mais aplicativos aqui na central de aplicativos do Elementary OS, esses aplicativos curados, eu quero dizer. Ao mesmo tempo que essa é uma loja muito interessante, ela também tem alguns problemas, alguns defeitos assim, mas vamos por partes. A parte interessante é, cada vez mais existem pessoas desenvolvendo aplicativos para o Elementary OS. E eu vi algumas pessoas, inclusive no grupo de patrões do Linux no Telegram, dizendo que talvez pense em desenvolver algum aplicativo para o ecossistema do Elementary, já que tem esse sistema de que é possível pagar, né, ou receber pelas suas aplicações e tal. Claro que a loja pague o quanto você quiser. Se você quer pagar $1, você pode pagar $1. O valor é em dólar, né? Se você quiser pagar 5, você paga 5. Se você quiser pagar 100, é só colocar 100 aqui, por exemplo, você vai pagar $100. Se você quiser pagar 0, né, não pagar nada, porque, sei lá, você está sem grana no momento ou simplesmente não quer agora, você pode baixar ele gratuitamente. E uma das novidades é que quando essa aplicação que você instalar receber uma atualização, como por exemplo essa daqui, você vai ser lembrado mais uma vez nessa seção de atualizações de contribuir com o desenvolvedor que continua melhorando aí os seus aplicativos. O set de aplicativos do Elementary já é bem enxuto, mas ele é bem certeiro, né? O pessoal aqui no Medium diz que, acho que é na página inicial, se eu não me engano, até do Elementary OS, não é nem no Medium. Elementary OS, se a gente for, coloquei Medium aqui, se a gente for no site oficial, tem uma apresentação muito legal, o wallpaper padrão, que é esse que está aí atrás, também é muito legal. Aqui tá, eu estou usando as barras do sistema, tá? Poderia deixar assim também, se alguém for se perguntar, né, depois. Aqui, ó. Apps you need, without ones you don't. Então quer dizer que são os aplicativos que você precisa sem aqueles que você não precisa. E eu até gosto desse ponto de vista na questão de você colocar os aplicativos básicos que todo mundo vai utilizar, porque daí por diante as pessoas customizam com o que elas mais gostam de usar. A questão aqui é que, apesar da distro seguir essa filosofia minimalista, que é legal, me lembra até o Chrome OS, por exemplo, ao mesmo tempo o Apps You Don't Need aí eu colocaria uns asteriscos, porque, por exemplo, as pessoas hoje em dia usam muito pouco aplicativos de música. E não que ele seja ruim, nem nada disso, né? Você pode abrir ele aqui, inclusive, ó, tá aqui o aplicativo de música. Ele tem um design muito legal, eu aposto que para ouvir músicas offline aí que você tenha, seja muito legal, mas as pessoas usam o Spotify hoje em dia praticamente, agora tem o YouTube Music também. Não que seja desnecessário um aplicativo desse tipo, eu acho até legal que esteja no sistema, mas você vê que essa questão do você não precisa é muito relativo, apesar de ser um bom slogan. O Epiphany,
que eles insistem em colocar como um navegador do sistema, realmente tem uma integração bacana aqui. Você consegue ver os tipos diferentes, né, de modos de visualização. Realmente ele tem uma integração bacana. Aqui eu estava baixando o Chrome, ele tem uma função que eu achei interessante agora, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, johnlinux.com.br, e aí você pode fechar aqui. Você pode vir aqui e instalar a página como um aplicativo web. Daí ele cria um atalhozinho usando o favicon aqui. Fica bem bugado na real nesse caso, mas enfim, é uma das novidades que existem aqui. Mas é um navegador que agora você pode também sincronizar os seus favoritos do Firefox. Ó, aqui sincronização. Você usa o Firefox Sync. Não está carregando agora aqui. Calma aí. De onde eu testei estava funcionando ok. Enfim, aqui ele aparece geralmente, aí ó, apareceu o seu Firefox Sync, então você pode sincronizar favoritos, esse tipo de coisa com o Firefox Sync agora no Epiphany. É um browser relativamente leve, compatível com as tecnologias atuais, mas eu acho muito difícil alguém que usa o Firefox ou usa o Chrome ou o Vivaldi ou o Opera abrir mão do navegador de preferência. E ok, é tipo um ponto neutro assim, mas a maior parte das distros já vem com o Firefox por ele ser mais, em relação ao Epiphany pelo menos, mais bleeding edge em relação à tecnologia web, com mais recursos. Enfim, talvez eles quisessem um navegador, um aplicativo de navegador que eles pudessem ter um maior controle e customizar mais o design dele. Eu acredito que eles sacrificam talvez isso de compatibilidade, de design e tal, do Firefox para colocar um navegador que se encaixe melhor com os padrões do Elementary. Eu entendo, mas não concordo. Aplicativo de e-mail também é uma excelente aplicação aqui que veio do Jira. Eu acho que ele nem tem esse nome mais. Você pode configurar o Gmail aqui e tal. É uma aplicação legal também, mas de novo, a maior parte das pessoas hoje usa webmail, né? Você acessa diretamente o Gmail pelo seu navegador, muito provavelmente. É um aplicativo legal para estar disponível, mas se a ideia é colocar os aplicativos essenciais, isso aqui você coloca aplicativos que todo mundo usa. Calendário é um outro aplicativo que nem todo mundo usa, por mais que ele seja bonito, integrado ali com o sistema. Um aplicativo de vídeos e um aplicativo de música, dependendo de como for visto a coisa, pode ser redundante, porque um VLC, por exemplo, mataria os dois com uma cajadada só. Inclusive, talvez se eles tivessem uma versão customizada do VLC para o Elementary OS, eles poderiam reduzir um aplicativo no set de aplicações. Um aplicativo de fotos ele serve para visualizar fotos e organizar fotos. Então, aqui eu acho que ok, é um aplicativo realmente necessário. Não se imagina Linux sem poder usar o terminal. Então, o terminal é uma aplicação boa também. Aplicativo de manipulação de arquivos também. Tem o lance do desktop, que depois eu comento lá. Mais uma vez, né? Mas enfim, é um aplicativo necessário. Agora o Code é você supor que todo mundo que vai utilizar o Elementary OS é desenvolvedor, quando provavelmente não é, né? Deveria ser um aplicativo chamado texto. Se eu quero escrever um texto, eu não consigo achar um aplicativo desse tipo digitando assim. Ó, tenho que pesquisar por texto na loja de aplicativo, o text, daí aparece o Qt que eu instalei. Mas o Code, que seria já um aplicativo para isso, não tem essa funcionalidade. Agora, eu não sou contra o aplicativo de texto do Elementary OS ser muito mais do que isso, ter mais opções, mas poderia ser um switch talvez para ativar, ele deveria talvez ser um bloco de notas simples, eu sei lá. Mas enfim, definitivamente não é um aplicativo que todo mundo precisa. O que eu acrescentaria aqui como aplicativos que todo mundo precisa? O gestor de arquivos, ok, realmente todo mundo precisa. Um navegador de internet, ok, todo mundo precisa, ainda que seja o Epiphany, beleza, todo mundo precisa. Um reprodutor de mídias, músicas, áudios e vídeos, talvez um aplicativo resolvesse a parada aqui dos dois, porque se eu quero reproduzir um arquivo de áudio, eu provavelmente não vou abrir com o aplicativo música. Eu iria abrir o aplicativo música se eu quisesse ouvir um álbum ou várias músicas, se eu fosse ouvir música mesmo, né? Se eu estou ouvindo um arquivo de áudio para editar um vídeo, por exemplo, eu já não utilizaria. Aplicativo de câmera, eu não falei, mas realmente se faz necessário, especialmente se você tem uma webcam. Caso você não tenha uma webcam, esse aplicativo, eu não tenho certeza se ele é removido ou não, mas se ele estiver lá, ele vai ser inútil nesse caso.
Um aplicativo que não vem junto com o sistema, que eu consideraria um aplicativo que você necessita, obrigatoriamente, assim eu diria, é um aplicativo que manipule discos, pendrives, formatação e, claro, felizmente você encontra algo do tipo aqui em ferramentas do sistema. Se eu não me engano, eu baixei aqui o Formatter. Ele não é em português, porque não faz parte do projeto do Elementary, não foi traduzido talvez, mas é fácil formatar um pendrive em qualquer formato, é inspirado no Etcher, inclusive, você vê o design ali e tal. Você pode mudar aqui para o sistema de arquivos que você quiser, suporta até o sistema de arquivos da Apple. Enfim, é um utilitário que seria legal que estivesse disponível. Seria muito legal que tivesse disponível o Spotify também, porque começa a partir de uma situação aí, eu já estou falando de um dos pontos negativos, que caso você não tenha um conhecimento um pouquinho acima para manipular o sistema e dobrar o Elementary como você quiser, você não vai conseguir instalar certas aplicações. Por exemplo, como eu instalo a última versão do driver NVIDIA no Elementary OS? Usando só as ferramentas que ele me dá no sistema. Não tem como. Eu vou ter que obrigatoriamente apelar para o terminal. Eu vou ter que instalar um repositório PPA nesse caso para poder puxar um pacote. Eu vou ter que instalar um pacote para poder habilitar os PPAs, porque eles não são habilitados por padrão, ainda que seja baseado no Ubuntu 18.04. Como eu instalo o Google Chrome, por exemplo, eu vou ter que baixar um instalador de Deb. No caso aqui a gente tem um excelente, muito belo e muito funcional, que é o Edge. Enfim, esse tipo de probleminha aqui realmente me incomoda um pouco. Acaba limitando aí o que o Elementary OS é capaz de fazer por si só, né? Mas vamos continuar aqui. Eu acabei falando um monte de coisas que me veio à mente aqui e fugi um pouco dos pontos positivos. Mas overlay de atalhos, essa é uma novidade que eu não lembro se eu tinha mostrado até no último vídeo, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Agora, quando você pressiona a tecla Super ou a tecla do Windows, ele puxa esse overlay de atalhos no teclado. Geralmente você aperta Super e espaço para abrir o menu, mas isso pode ser alterado. Agora você pode apertar só o Super para abrir o menu também, basta configurar lá no sistema. E uma das coisas novas, além de você ver aqui todos os atalhos possíveis, é que você pode, que eu não tinha me tocado, né, da última vez que eu mostrei aqui o Elementary para vocês, é que você tem essa parte aqui de ampliar e diminuir, que eu achei muito legal. E a gente também tem a parte aqui de usar o Picture in Picture. Inclusive eu coloquei isso como um dos pontos positivos aqui. Deixa eu abrir de novo meu arquivo de documentos. O Picture in Picture. Como é que isso funciona? Muito bem, eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade eu acabei pegando um outro canal que eu tenho aqui, que inclusive a ideia é fazer marketing. Se você não conhecia o Digital Job, se inscreva lá. A ideia é falar sobre empreendedorismo digital. O Picture in Picture funciona assim, eu mutei só para não atrapalhar. A gente aperta a tecla do Windows e F, e aí vai virar o mouse vai virar essa cruzinha, e você pode selecionar uma área que você queira, por exemplo o vídeo aqui, e olha, tá vendo ali embaixo? Então agora eu posso trabalhar em outras coisas aqui se eu quiser, tá vendo? Posso continuar escrevendo aqui, tá? Continuo reproduzindo ali. Por exemplo, eu posso mover esse... Deixa eu selecionar de novo aqui. Pera aí que deu errado. Aí selecionei. Aí eu posso mover, por exemplo, esse Google Chrome para outra aba, continuar trabalhando. E aqui eu estou vendo o meu vídeo, olha só. Eu posso colocar ele, na verdade, em qualquer lugar. Eu fiz mais de um agora aqui. Fiz 3, ó. Vários Pictures in Pictures. A questão não funciona só com o YouTube, não funciona só com vídeo, sabe? Eu posso fazer com qualquer coisa, basicamente. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Se eu quiser fazer com essa parte de texto aqui, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa. Tecla do Windows e F, seleciono. Digamos, eu quero ficar acompanhando a minha lista aqui conforme eu mostro as coisas para vocês. Então eu tenho aqui a minha lista e eu posso ir fazendo outra coisa aqui. Eu vou abrir uma nova área de trabalho e aí eu vou levando o meu Picture in Picture aqui. Isso aqui foi uma ideia muito legal. É uma pena que a gente só tenha a imagem, né? Quando tem vídeo dá para ver vídeo, você pode fazer isso com a Netflix, por exemplo. Não é a única forma de fazer esse tipo de coisa, existem extensões para navegadores, existem navegadores que já fazem isso também, mas nativo do desktop eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma distro assim fazer. O que poderia ser implementado no futuro e seria muito legal, não sei se possível, mas seria legal, seria se eu pudesse editar, digamos, esse documento
diretamente do Picture in Picture, né? Mas de toda forma é algo definitivamente muito legal. Agora, pontos negativos aí, sem suporte para indicadores. Você pode ver que o meu Telegram está aberto aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, chegou a abrir o Picture in Picture de volta aqui. Meu Telegram está aberto, tem 5.156 mensagens não lidas. Eu realmente não consigo acompanhar tudo que é colocado lá. Por isso que eu fixo alguns grupos ali que eu obrigatoriamente preciso interagir e vou tentando ver os outros conforme vai dando tempo, mas você pode ver que o Telegram geralmente ele tem um indicador também aqui em cima, nessa região de indicadores. Inclusive o espaçamento entre os indicadores é um pouco grande, mas é o mesmo entre todos, diferente do que acontece no Ubuntu. Então você vê que o Elementary OS tem um cuidado realmente importante em design. Mas eu vi no fórum deles, ou num tópico no Reddit, agora não recordo certinho, que eles removeram o suporte para indicadores, assim como o GNOME fez. E isso faz com que eu não tenha a indicação aqui em cima. Felizmente, no caso do Elementary, ele aparece na dock aqui embaixo. Porém, esse é o caso do Telegram. Mas e o Dropbox, por exemplo? Aliás, isso me lembra uma outra aplicação que poderia ser útil de vir com o Elementary OS, mas não vem, que é o monitor do sistema, para eu saber quanto está consumindo de RAM, para eu saber quais processos estão rodando. Eu sei que a ideia deles é que o usuário não se preocupe com isso, que o sistema só funcione, que você nunca precise finalizar uma tarefa porque ela parou de funcionar e tal, mas convenhamos, nada é perfeito. E um aplicativo desse tipo é interessante, tanto que existia um na loja de aplicativos. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Monitor do sistema. Não lembro o nome dele agora. Mas ele funcionava exatamente para você poder visualizar ali os processos e finalizar os que você quisesse. O Elementary não consome muita memória, tá? Ele não consome realmente muita memória. Mas, eu vou mostrar aqui, ele está carregado de coisas agora. Está usando aqui 2 GB porque tem navegador e umas paradas abertas. Ele, sem nada, ele consome uns 500 mais ou menos, 600 quando muito. Ele é bem leve nesse aspecto de consumo de RAM. Visualmente falando, não tão leve assim, porque ele tem um visual que pesa um pouco. Acho que não chega a ser tanto quanto o GNOME, porque ele tem elementos separados ali e tal, mas ele tem realmente esse probleminha. O que eu queria mostrar é que o Dropbox, deixa eu ver se consigo mostrar através do top, então, aqui, ou do HTOP. Deixa eu ver aqui, o HTOP eu acho que não está instalado, mas vamos instalar ele aqui para ver melhor, né? Aí você viu ali que no terminal ele aparece os caracteres da senha, que é uma particularidade que eu não sei por que exatamente eles acrescentaram. Mas vamos lá. Ó, aqui dá para você ter uma noção então da carga do sistema. Vamos descer aqui um pouquinho. Ó, como você pode ver aqui, ó, o Dropbox está rodando, certo? Ele está rodando ali, ocupando uns 300 MB de RAM. E aqui, no gestor de arquivos, eu tenho aqui a pastinha Dropbox. Tem a pasta desktop também, não sei por qual motivo. Veio junto com o sistema, não fui eu que criei, sendo que o Elementary não tem desktop ativo, né? Vocês sabem bem. Aqui, o Dropbox ele é um aplicativo extremamente popular, muito utilizado, mas a galera do Dropbox é meio xarope, né, no termo de compatibilidade com Linux ultimamente, e o Elementary OS é tão xarope quanto, então quando isso acontece tem algum problema. Agora o Dropbox parece que vai dar suporte somente a sistemas de arquivo ext4 no Linux e não criptografado, até certo ponto compreensível, ok? Mas você tem integração apenas com o Nautilus nativamente, tá? Mas as distros, como o Mint, por exemplo, ou o pessoal do KDE, eles fazem integrações com o Dolphin, com o Nemo, no caso, com o gestor de arquivos, com a própria interface em si, para que haja um indicador, esse tipo de coisa. Ainda que no GNOME padrão não existe esse indicador, no Ubuntu ele existe, funciona. Através de uma extensão, mas funciona. No caso do Elementary OS, a gente não tem o indicador do Dropbox, o que faz muita falta. Eu poderia instalar o InSync também, que é o meu cliente de Google Drive, mas o indicador não aparece ali em cima mais uma vez, então eu não sei se ele está rodando adequadamente. Eu não recebo notificações caso algo seja atualizado, ou seja apagado, ou compartilhado, ou etc, etc. Além do que, no caso do Nautilus, por exemplo, ou do Nemo,
ficam certinho no Dropbox indicando que está sincronizado as coisas, ou quando não está sincronizado mostra o que não está sincronizado. Então a falta de indicadores aqui é só para dar alguns exemplos. Skype, um monte de aplicativos que funcionam através desse sistema não vão funcionar direito no Elementary OS aqui, e eu sinceramente não sei se vão voltar a funcionar em algum momento. Eu entendo que as distros, o GNOME especialmente, está tentando buscar, o projeto GNOME está tentando buscar uma forma mais atualizada de fazer esse sistema de notificações, mais vanguardista, eu diria assim, mas a gente tem que entender que não são as interfaces, não é o Elementary, não é o GNOME que dita como o mercado funciona. Então você tem que se adaptar se você quer servir os seus usuários. Mas, enfim, é algo que realmente me frustra. Eu nem consigo colocar muito em palavras, assim. São coisas que você abre mão para a questão de ter uma integridade visual melhor. Enfim, você que escolhe então se você topa abrir mão disso também ou não. A falta de aplicativos na loja, o Spotify foi o exemplo que eu dei antes, acho que eu não preciso voltar nisso, mas um pouco dessa falta de aplicativos poderia ser suprido através de Snap e Flatpak. A questão da loja é que ela só tem aplicativos que têm ícones. Tudo bem, a GNOME Software também, e é um dos problemas que eu enxergo muitas vezes nisso. Mas na GNOME Software, por exemplo, se eu precisar instalar um codec, existe na seção de complementos a aba de codecs. Eu faço instalação facilmente de codecs por lá. Mas no Elementary OS, se eu precisar instalar um pacote que não existe ícone simplesmente, mas que é um programa, eu simplesmente não consigo. Eu estava utilizando um muito bom que eu quero fazer um vídeo para vocês ainda, chamado Ultra Copier. No Linux Mint você encontra ele na Mint Install, porque ela lista todos os pacotes no repositório, mesmo os que não tem ícone. No GNOME Software não, mas dá para instalar pelo Synaptic ou pelo terminal, alguma coisa assim. No caso do Elementary, você vai ter que apelar para o Synaptic mais uma vez, que não é o ideal, né? Seria o ideal que tivesse na loja ali pelo menos, ou então simplesmente não vai, né? Outra alternativa é usar Snap e Flatpak. Os snaps, eles são nativos do Ubuntu, não vem instalado com Elementary, mas você pode instalar, como ele é baseado no Ubuntu, um apt install snapd já ativa o suporte. Você pode dar um snap install alguma coisa no terminal, mas não existe interface. Você teria que instalar uma loja de aplicativos, como a do GNOME, por exemplo, ou então usar aqui o Snaptastic. Isso aqui poderia ser... eu questionei até o desenvolvedor desse aplicativo uma vez. O que é esse Snaptastic? Você vai no Snapcrafters e baixa o .snap de lá, e aí você abre com esse aplicativo. É tipo o Eri que existe, que eu tinha mostrado antes aqui, para os aplicativos .deb, né? Que ele mostra ali os aplicativos deb, que estão no caso aqui na minha pasta de download, tipo o Chrome, o próprio Dropbox e tal. É basicamente a mesma ideia, só que para Snap. Inclusive você pode gerenciar os updates por aqui. Eu poderia instalar o Spotify dessa forma. Mas é um pouco trabalhoso. O usuário que nunca não sabe como isso funciona e tal, não vai saber buscar e vai achar que não tem como instalar de repente o Spotify no Elementary OS. Aí eu sugeri pro cara lá que faz esse aplicativo no GitHub, eu acho que na época, já faz um tempo, que ele adicionasse pelo menos aqui um atalho para o site, porque não existe nenhuma indicação de onde eu procuro um snap para eu baixar, o que é para eu abrir aqui exatamente o snap file, sabe? Se tivesse, digamos, um atalho aqui, ó, acesse a Snap Store, por exemplo, para baixar os aplicativos, ou tivesse um tutorialzinho aqui dizendo faça isso, depois faça aquilo, enfim, seria legal. O cara até concordou comigo na época, mas ele disse que não pôde fazer isso porque os desenvolvedores do Elementary OS não querem que exista uma espécie de outra loja dentro do sistema. Eles querem que tudo seja feito pela App Center. E existe uma lógica nisso, mas você vê que complica um pouco o procedimento. Já, por exemplo, os Flatpaks, a gente pode acessar aqui o Flat Hub, por exemplo, que é onde você vai conseguir esses pacotes. E existe aqui um lugar muito simpático e fácil de se entender, é o Quick Setup, que serve para você configurar os Flatpaks na sua distro. Você pode ver que tem algumas que já são preparadas. O Ubuntu aqui, você pode usar o PPA, ou pode instalar o Flatpak direto aqui e tal, ou habilita lá na loja de aplicativos. Tem alguns comandos ali para dar. No Fedora você só baixa um pacotezinho e instala, né? Eu mostrei recentemente o Fedora 29. No Endless já vem instalado.
No Red Hat tem alguns passos a mais aqui também, que você tem que instalar o Flatpak primeiro. No Mint já vem instalado também. Enfim, tem o Elementary OS aqui embaixo. Se liga só. Primeiro você tem que instalar o Software Properties Common para que possa ser possível adicionar outros repositórios. Aí você tem que instalar o PPA do Flatpak, atualizar e instalar o Flatpak. Se bem que eu acho que o Flatpak já está no repositório, pelo menos deveria estar, visto que é baseado no Ubuntu 18, né? 04, deixa eu até ver aqui. Ó, isso aqui é legal, né? Você está colando um comando no terminal. Deixa eu ver aqui se ele iria pegar. Realmente, você poderia instalar o Flatpak por ali. O PPA é só para ter a última versão estável. Aí você adiciona o FlatHub aqui, o repositório. Reinicia, mas ele tem uma nota aqui, ó. Note, graphical installation of Flatpak apps may not be possible with Elementary OS. Ou seja, a instalação gráfica de Flatpaks pode não ser possível porque não existe um Flatpak Tastic igual tem o Snaptastic aqui, alguma coisa assim. Você ia precisar talvez baixar a Gnome Software daqui. Vamos ver se consigo encontrar ela aqui. Gnome Software, você ia ter que instalar a loja do Gnome, daí a partir daqui você conseguiria fazer a instalação de alguma coisa, desses snaps, desses Flatpaks, tá vendo? E acaba fugindo um pouco do conceito do que o Elementary quer. Então, é bom que você saiba que existe esse tipo de coisa. Muito provavelmente, se você está acostumado a outra distro Linux para instalar todos os programas que você quer no Elementary OS, você vai ter algum problema. Problema não digo assim, mas você vai ter mais trabalho. Agora, se for um sistema que você está pensando em entregar de repente para, sei lá, para sua mãe, que só usa para acessar o Facebook, provavelmente vai ser muito bom. Dificilmente ela vai desconfigurar alguma coisa. E aqui no desktop eu tinha colocado, né? Bom, enfim, continua não tendo a área de trabalho ativa. Existem alguns aplicativos que você instala que permite que você crie alguns ícones aqui e tal. Apesar de eu aceitar a ideia de que cada vez mais as pessoas usam menos o desktop em si para utilizar aplicações, porque no fim das contas o que você usa são as aplicações. Se você for parar para pensar, até mesmo o Android tem uma área de trabalho, que é a Home, né, onde você põe o atalho dos aplicativos ali pelo menos, os widgets, né, o KDE e tal. Enfim, o desktop, a pessoa que trabalha no dia a dia ainda eventualmente manipula algum arquivo por ali. Mas quando a pessoa não quer, ela simplesmente não faz. Aqui o Elementary meio que impõe essa ideia, mas não é o único mais, né? O Elementary está se tornando só mais um a fazer isso. O Chrome OS é exatamente assim também. Você só consegue aí mudar o papel de parede. Outra coisa, outro ambiente que é basicamente isso é o Gnome, né? Outro ambiente que é praticamente isso também é o Bud Desktop. Mesmo que ele tenha o desktop, se você ativar ele por conta de como é o Nautilus que gerencia toda a parada, fica zoado igual no Ubuntu, né? Que quando você dá zoom numa pasta dentro do Nautilus, o desktop dá zoom junto também. Então esse tipo de coisa realmente é meio problemático e a gente tem a ausência do desktop aqui no Elementary OS. Se é uma feature que você gosta muito, talvez vai te incomodar um pouco aí. E aqui eu tinha colocado como último ponto negativo a formatação, a falta de aplicativos básicos, como formatação de pendrive que eu tinha falado. Se o cara conecta um cartão de memória, um pendrive ou qualquer coisa assim, ele não vai conseguir fazer a formatação dele se ele quiser pelo gestor de arquivos. Ele não tem essa capacidade. Ó, posso montar, digamos que eu quero formatar esse disco aqui. Simplesmente não tem como, né? Simplesmente não tem como. Você vai precisar daquele formatter que eu falei. Felizmente existe na loja de aplicativos, mas eu quero formatar para ext4, por exemplo, aqui. E nesse caso aqui não serve para eu formatar o meu disco. Ia precisar do Gnome Disks ou alguma coisa assim. Tá na loja de aplicativos, mas são coisas que eu imagino, pelo menos formatar um pendrive é algo que todo mundo faz. Eu estou enganado, um cartão de memória, alguma coisa do tipo, assim. É algo que literalmente todo mundo faz. Enfim, essas são as minhas considerações a respeito do Elementary OS. Ele é um sistema que tem um projeto, assim, um vislumbre futuro muito grande para mim. O formato em que as coisas são, o cuidado visual,
o cuidado onde, enfim, tudo deva se encaixar, sabe? Esse tipo de coisa é realmente louvável, que outras distros fizessem o mesmo. Mas para conseguir isso, eles sacrificam muitas coisas e muitos tipos de tecnologia ou muitas, talvez, facilidades que o usuário comum poderia ter em nome de um aspecto visual, uma coesão mais abrangente. Aqui eu esqueci de mostrar os wallpapers novos que eles colocaram nessa versão, né? Só para não dizer que eu não mostrei isso. Deixa eu vir aqui em área de trabalho. Tem esse aqui. Tem esse aqui, eu acho que eu tinha mostrado já no outro vídeo. Você vê que ele não está trocando, vai lá, meu filho. Enfim, eu vou mostrar eles aqui. Esse aqui eu baixei através de um aplicativo que é novo ali, que saiu. Por exemplo, que esse aqui, esse fundo aqui, ele serve para você catar wallpapers. Eu achei bem legal o aplicativo. Acho que tem Flatpak já, você consegue baixar em outras distros, inclusive. Não sei porque ele não está mudando aqui o wallpaper. Talvez se eu fechar aqui e volte. Enfim, tá? Tem alguns wallpapers novos. Como eu disse, é uma distro que tem futuro, ele dá uns bugzinhos, tipo aqui em algumas coisas meio esquisitas às vezes, você nunca tem certeza se os elementos vão carregar diretamente, às vezes você loga no sistema e só a barra superior carrega o wing panel e daí o plunk não vai e só carrega depois de um tempo, ou às vezes carrega o plunk e demora para carregar em cima. Cara, é meio complicado, assim. É uma distro que eu gostaria de poder utilizar no meu dia a dia, mas que tem vários detalhezinhos que me atrapalhariam demais na produtividade. Mas, assim, tem futuro, certamente a gente tem que ficar de olho. Muita coisa interessante pode sair a partir desse projeto e eu, sinceramente, espero que eles prosperem cada vez mais. O Cassidy Bleed ali, que eu comentei, que fez o post lá no Medium do Elementary OS, já deu uma entrevista aqui para o canal, inclusive na época que ele trabalhava também com a galera do Pop! OS. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Claro que lá a gente falou sobre o Pop! OS, mas eu pretendo chamar ele de novo para falar sobre o Elementary OS. Então, se vocês acham legal a ideia, deixem um feedback aí também. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu adoraria saber o que você pensa a respeito desse novo Elementary OS. Mais informações, como o download e outras coisas que eu falei a respeito do sistema nesse vídeo, aqui na descrição. Até a próxima, um grande abraço, valeu e falou!